Você já se perguntou por que a promessa de Deus parece estar demorando tanto para se cumprir na tua vida? Já se fez essa pergunta? Por que está demorando tanto para se cumprir a promessa de Deus na tua vida? Hoje eu vou falar, nós vamos meditar sobre o processo de Deus na nossa vida, sobre como há um processo em que Deus vai trabalhando para nos conduzir à vontade dele e à promessa dele. No contexto de hoje, Moisés está começando a sua jornada de obediência do chamado que Deus fez para ele lá na sarça ardente, só que ele enfrenta tantos desafios, tantas resistências, dúvida, né, que parece que não vai acontecer a promessa. Mas isso está ensinando que o caminho até a promessa pode ser difícil, mas é Deus trabalhando para nos moldar, para podermos viver a promessa. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos nas tuas mãos, nos colocamos na tua presença, pedimos que a sua bênção e a sua direção esteja sobre as nossas vidas nessa manhã e nesse dia, e que especialmente, Pai, nessa live, o Senhor venha falar aos nossos corações, ó Pai. Ó Deus, venha trazer os ensinamentos, as revelações, os entendimentos que nós precisamos, ó Pai amado, receber para compreendermos a Tua palavra e para ministrarmos ela na direção do Senhor nessa manhã, no nome de Jesus. Moisés havia recebido então a palavra de Deus para ir fazer com que o povo fosse liberto e levar o povo para a terra prometida, a terra de Canaã. Aí ele sai, ele vai começar a jornada dele, ele vai começar a jornada de obediência. Às vezes a gente acha que porque a gente entrou na jornada da obediência a Deus, agora vai ser um tapete, tudo está passando. Esses dias eu estava conversando com um rapaz, ele vinha numa vida promíscua, muito errada e tal. E aí, mas ele estava indo, finanças estavam acontecendo, tudo bem. Aí ele disse assim, olha, faz um mês que eu estou tentando alinhar a minha vida e esse mês foi um mês difícil financeiramente. Então a pessoa é como se o agricultor plantasse uma semente, já no outro dia já fosse lá cavocar lá para ver, não nasceu, tem um processo, e a gente precisa permanecer desde que a gente entendeu que é na obediência a Deus que nós vamos viver o melhor. Nós precisamos ter a persistência, a permanência, seguir em frente nessa caminhada de vida com Deus. Não podemos parar no caminho, desistir e achar que vai dar certo se a gente não permanece firme no caminho que Deus tem para nós. Depois, Moisés voltou a Jetro, seu sogro, e disse, preciso voltar ao Egito para ver se meus parentes ainda vivem. Ele não dá tanta explicação do porquê que ele quer voltar, ele simplesmente diz que quer voltar para ver se os parentes ainda vivem. Jetro respondeu, vá em paz. Ora, o Senhor tinha dito a Moisés, em Midian, volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. Porque o faraó queria matar Moisés, porque Moisés tinha matado o egípcio. Então era a lei daquela época que estava cumprindo, mas o crime já tinha prescrevido, né? Ele já tinha ficado muito tempo lá em Midian, esse crime já tinha prescrevido, quem queria matá-lo já tinha morrido, e aí eles voltam ao Egito. Então Moisés levou sua mulher e seus filhos montados num jumento e partiu de volta ao Egito. Levava na mão a vara de Deus, a vara que Deus tinha dado poder para ele para transformar em serpente, foi a vara que depois ele estendeu e abriu o Mar Vermelho, então a vara se tornou algo importante ali para ele, né? E aí ele segue dizendo, disse mais o Senhor a Moisés, quando você voltar ao Egito, tenha cuidado de fazer diante de Faraó todas as maravilhas que concedia a você o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele para que não deixe o povo ir. Depois diga ao Faraó que assim diz o Senhor, Israel é meu primeiro filho, ou seja, Israel é meu primogênito, e eu já lhe disse que deixe o meu filho ir para prestar-me culto. Mas você não quis deixá-lo, por isso matarei o seu primogênito, seu primeiro filho. Aqui, queridos, começa um processo doloroso no Egito. Aqui começa um processo doloroso. Ó, você vai falar para o faraó não vai aceitar, você vai dizer, tá, agora vai vir a consequência. Então, aqui Deus já revela a 10ª praga para Moisés. Moisés já vai sabendo
que Faraó iria endurecer o coração e que a situação ia chegar tal até a 10ª praga chegar. E aqui fala algo, queridos, que Israel é meu primogênito. Deus tem uma aliança que começa com Abraão, que vai se estendendo de geração em geração. Deus tem uma aliança. Deixa eu terminar de fazer meu café, né? Deus tem uma aliança. Acho que já passou os 4 minutos, né? Já passou sim. Deus tem uma aliança com Abraão, com o povo de Israel. E essa aliança, ela não termina. E não termina até hoje. A igreja, ela herdou algo chamado teologia da substituição. Ela herdou uma teologia que vem do catolicismo e continuou na igreja evangélica também, que vem lá da Idade Média, vem lá de Constantino, né, essa história de que a igreja substitui Israel no plano de Deus. De que aquilo que era para Israel agora é para a igreja. Porém, essa teologia não é bíblica. Deus não quebra alianças. Deus não faz uma nova aliança em cima da quebra da primeira aliança. Isso quem faz são adúlteros. E Deus não é adúltero. Fazer uma nova aliança quebrando aliança. Quebra de aliança é uma das coisas mais abomináveis para Deus na Bíblia. E Deus não quebrou a aliança com o seu povo. Então Israel continua sendo a nação primogênita. Israel continua sendo a nação que Deus estabeleceu. Então vamos lá. Deus estabeleceu 3 instituições humanas. Existem 3 instituições humanas que foram criadas por Deus, diretamente por Ele. A primeira é a família. Porque as outras instituições humanas foram criadas por seres humanos. Por exemplo, tem uma escola, foi um ser humano que criou. Tem a prefeitura, foi ser humano que criou. Tem a polícia, foi ser humano que criou. As outras instituições humanas foram seres humanos, é humano. Mas tem 3 instituições humanas que foi iniciativa de Deus. Primeira, a família. Segundo, a nação de Israel. Terceiro, a igreja. Então, Deus, ele nunca vai estabelecer uma aliança quebrando a primeira. Então, qual é a coisa mais importante para Deus? A família. A família é a instituição mais importante para Deus. Qual é a segunda mais importante para Deus? A nação de Israel. Ah, pastor, mas então que o senhor está diminuindo a igreja, colocando Israel maior que a igreja? Não é questão de ser maior ou menor, é questão de que vem antes. Qual a primeira aliança estabelecida? Deus não vai quebrar uma aliança para estabelecer outra. Então a primeira sempre é maior, sempre é mais robusta, sempre é mais, como é que eu vou dizer, a outra está dentro. A próxima aliança sempre vai estar dentro da primeira. Deus não vai destruir a família por causa de Israel. Deus não vai destruir Israel por causa da igreja. É difícil talvez para a gente entender esse raciocínio quando ele é novo, no sentido de entendermos o princípio da aliança, mas sim, Israel está primeiro que a igreja como primogênito de Deus. Não como filho de Deus no sentido de Jesus é o primogênito, mas no sentido de aliança. A primeira aliança é com Israel e a terceira com a igreja. E a igreja, então, ela vem depois de Israel. Então, a família, Israel é enxertada na família, a família é enxertada em Israel. Israel vive as bênçãos da família, a igreja vive as bênçãos de Israel. Você está entendendo? Então é um progresso, por isso que está tendo hoje essa restauração de entendimento e a igreja está se religando com Israel. E você vai andar nas ruas de Jerusalém e de Israel comigo e você vai entender isso. Eu não sei se a Ana Machado está aqui ou não, geralmente ela está aqui de manhã, mas eu não sei se ela está aqui ou não. Agora ela sempre está aqui comigo, ela já andou comigo lá pelas ruas de Jerusalém, de Israel, ela sabe do que eu estou falando. Né? Mas você vai andar comigo lá. E vai comigo, tá? Vai comigo, não quero falar mal de ninguém, não quero desprezar ninguém, mas vai comigo que vai ser uma experiência maravilhosa. A Ana está aqui, sabe do que eu estou falando. Se ela está aqui. Não sei, está aí, Ana? Fala aí se você está aí. Vamos lá então, queridos. Vamos adiante na leitura que
tem um contexto todo aqui, muita coisa esquisita acontecendo nesse texto. Sabe quando acontece coisa esquisita no texto da Bíblia? Tem umas coisas esquisitas acontecendo nesse texto. Porque aí eles estão na viagem porque eles estão na Arábia indo para o Egito, eles estão em Midian indo para o Egito, então eles estão na viagem. Aí no versículo 24, né, para quem chegou depois é Êxodo 4, 24, numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés, ou do filho de Moisés, e procurou matá-lo. Na verdade é o filho de Moisés, né? Na hospedaria, o Senhor foi ao encontro ao filho de Moisés e procurou matá-lo. Bom dia, Ana! Ah, você tá aí, Ana! Shalom, bom dia! Estava falando de você aqui, da nossa viagem a Israel. Não sei se você chegou agora, mas estava falando aqui da viagem a Israel. Mas você foi ao encontro para matá-lo. Aqui é estranho que começa a acontecer umas coisas esquisitas, porque fala que o Senhor foi ao encontro do filho de Moisés, Gerson, deve ser, que é o mais velho, para matá-lo, procurou matá-lo. Mas Zípora, a mulher dele, Zípora, pegou uma pedra afiada e cortou o prepúcio do seu filho e tocou os pés de Moisés. Aqui tocou os pés, é complicado, pode ser tocou os pés dele, pode ser um eufemismo para os órgãos genitais, tem várias coisas aqui. E disse: você é para mim um marido de sangue. Ela disse: marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Na ocasião, o Senhor o deixou. O que aconteceu aqui? Moisés, ele não estava cumprindo as ordenanças de Deus em alguns detalhes. E quando a gente não cumpre as ordenanças de Deus em alguns detalhes, a gente começa a estar vulnerável a ser cobrado espiritualmente disso. O mundo espiritual, ele age por legalidade, ele age por direitos legais. Então, se o inimigo tem direito legal de nos atacar, ele vai cobrar diante de Deus esse direito legal. Se nós temos o direito legal da bênção, nós podemos reivindicar a bênção diante de Deus. E muitos direitos legais que nós temos não é por merecimento nosso, é pelo sangue de Jesus. Pelo que Jesus fez por nós e não por merecimento nosso, entenda isso. Então, quando eu falo direito legal, pode dar a impressão de que eu estou entrando num legalismo, mas não é legalismo, é legalidade. O mundo espiritual se move por legalidade. E havia uma legalidade para o inimigo reivindicar a vida do filho de Moisés, porque ele, como um descendente de Abraão, não estava cumprindo as ordens da Bíblia, uma das ordens mais básicas da aliança de Deus com Abraão, que era a circuncisão dos filhos ao 8º dia. Estou escutando fazendo mate, Ana. Amém? Vai fazendo mate aí que eu fiz o café, não sei se você já estava aí, eu fiz o café aqui ao vivo, aqui, enquanto estava já na live aqui, estou tomando meu cafezinho. Tu é mais gaúcha, né? Mais prenda, gaúcha, gaudéria do que eu, né? Eu tô do cafezinho aqui, tô parecendo paulista em vez de gaúcho, né? Cafezinho. Então, queridos, nós precisamos ver aqui, queridos, que a gente precisa olhar para a vida da gente. Essa pode ser uma live um pouco mais pesada, porque a gente prefere que fale das bênçãos, né? A gente prefere que fale que está tudo certo na vida da gente, que Deus vai abençoar e que os problemas na vida da gente, a gente vai fazer uma oração e tudo vai ser resolvido. Mas, na verdade, queridos, a gente precisa cumprir os princípios. A gente precisa cumprir as ordenanças. A gente precisa botar as coisas da vida da gente em ordem para que o inimigo não tenha legalidade na nossa vida. Então, a mulher de Moisés teve mais discernimento do que ele. A mulher de Moisés, Zípora, teve, nesse caso, tá? Nesse caso, não estou dizendo aqui que Moisés não tinha discernimento, não. É que justamente por isso é um casal, porque é uma equipe, um ajuda o outro. Mas Moisés não estava cumprindo uma ordenança básica da palavra de Deus, que era a circuncisão. E aí vem aquela coisa maligna atacar o filho, não sei se o filho passou mal, o que aconteceu, e a Zípora, entendendo isso, circuncidou o filho ali na hora e o mal passou, saiu. O
quer circuncidar o filho. Ah, circuncidar o filho, todo mundo aqui entende o que é circuncisão? Tem que explicar o que é circuncisão. Posso seguir adiante ou precisa que eu explique o que é a circuncisão? Então essa situação de ter que circuncidar o filho era algo que Moisés já tinha que ter cumprido e não cumpriu. E agora vem isso aqui, ainda que a mulher teve discernimento, fez a circuncisão, e aí ela diz: você é um marido de sangue, né? Provavelmente se referindo ao fato de ter que ter tido a coragem de cortar a pele do prepúcio do próprio filho com aquela pedra afiada, com aquela navalha de pedra, né? Coisa parece meio indígena, né? Tempo da pedra lascada, mas é aqueles tempos, né? Para não usar algo fora do princípio. Então eles viveram isso, viveram essa luta. Então o que é que você precisa, e aqui não é uma palavra de acusação, é um convite à reflexão. O que é que você precisa colocar em ordem na sua vida para que o inimigo pare de ter direito legal de agir na sua vida? Moisés era um homem de Deus. Moisés era o escolhido de Deus. Moisés estava num caminho da chamada de Deus para ele. Porém, havia uma legalidade para o maligno na vida e na família dele, porque ele não estava cumprindo a obediência que todo descendente de Abraão, até os dias de hoje, deve cumprir, que é a circuncisão dos filhos. E aí o filho estava sofrendo a consequência e a mulher teve a sabedoria de fazer. Mas qual é a ação que você precisa fazer? O que é que você precisa pôr ordem na sua vida para que o inimigo pare de ter legalidade de agir na sua vida? Pare de ter direito legal de agir? Então, seguindo a leitura, versículo 27, então o Senhor disse a Arão: vá ao deserto encontrar-se com Moisés. Ele foi e encontrou-se com Moisés no monte de Deus e o saudou com um beijo. Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor tinha mandado dizer e também falou-lhe de todos os sinais milagrosos que lhe havia ordenado realizar. Aqui parece um pouco confuso o texto, no sentido de que uma hora Moisés está no monte de Deus, Horebe, e Deus fala que Arão virá ao seu encontro. Aí passa o tempo, Moisés já está lá na viagem, indo para o Egito, para numa hospedaria, acontece toda aquela situação ali que levou à circuncisão do filho dele. Aí volta a história dizendo que Deus havia falado a Arão para que se encontrasse com Moisés e que lá no monte de Deus ele se encontrou com Moisés, ou seja, no Monte Horebe, como Deus havia falado para Moisés quando estava lá no monte. Deus falou: Arão já está vindo ao teu encontro, e ali eles se encontraram. Então, é como se houvesse um parênteses ali dessa história da hospedaria e voltado para a história anterior. E aí eles continuam conversando. Assim Moisés e Arão foram e reuniram todas as autoridades dos israelitas, e Arão lhes contou tudo o que o Senhor dissera a Moisés, e em seguida Moisés também realizou os sinais diante... Olha, tá falando a Síria aí, fica quieto. Diante do povo. E eles creram. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em seu auxílio, tendo visto a sua opressão, curvou-se em adoração. Shalom, bom dia, Diego. Bom dia, bom dia. Estamos lendo hoje, Diego, Êxodo 4 em diante, 4:18 em diante. Nesse momento estamos aqui no versículo de número 31, que é o último versículo do capítulo 4, e vamos entrar no capítulo 5. Ok, então aqui nesse texto, nós vemos a boa notícia chegando. Boa notícia chegando para o povo. Deus falou que vai nos libertar e vai nos levar para a terra de Canaã. Deus deu esse poder a Moisés. Olha os sinais que Deus deu o poder para Moisés fazer. Moisés jogou a vara, se transformou em serpente. Moisés botou a mão dentro da sua roupa, quando tirou estava leprosa, botou de novo, estava curada. Moisés tirou água do Egito, derramou e virou sangue. Ele fez todos esses sinais para que o povo visse que realmente havia algo de sobrenatural e que haveria a libertação. E ouvindo isso, o povo se prostrou e adorou a Deus. E aqui é algo interessante, né? Hoje o povo de Israel não ora prostrado,
não ora ajoelhado. Quando você vai lá no muro, por exemplo, você não vê ninguém ajoelhado, eles oram de pé e não é um ambiente adequado para você se ajoelhar, porque é como se você estivesse demonstrando que você quer ter uma atitude cristã num ambiente judaico, né? Mas quando a gente olha toda a Bíblia não era assim. Mas o que aconteceu? Desde o Império Romano, eles tinham que se prostrar diante do imperador. Depois, todo se prostrar ficou muito ligado ao Império Romano. Para eles o cristianismo é ligado ao Império Romano, na cabeça deles e tudo mais. E aí foi indo, que hoje não faz parte da tradição judaica orar ajoelhado e prostrado. Eles ficam naquela situação de se balançar, né, que eles têm enquanto oram, que é algo que eles entendem que, como a Bíblia diz que é para orar de todo o entendimento, de todo o teu ser, então todo o teu corpo tem que participar da oração, por isso que eles se oram balançando. Para dizer que todo o corpo está em atividade, em movimento para Deus. Seguindo então a leitura, aí eles foram, capítulo 5, versículo 1, o faraó aumenta a opressão é o título. Mas o título foi alguém que colocou, não foi, né? Os títulos da Bíblia foi alguém posterior na tradução que colocou, não estão no original. Aí versículo 1 do capítulo 5. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. Deixe o meu povo ir para celebrar uma festa no deserto. Isso aqui foi tipo assim, Deus já tinha falado para eles que era para eles irem embora, que eles iam para Canaã, mas que o primeiro pedido era para eles celebrar uma festa no deserto. Isso aí, sabe aquele negócio assim, pede a mão, você dá a mão que é o braço inteiro? Ou aquela coisa assim, quando você vai dar uma notícia ruim para a pessoa e começa por longe, olha, vai indo devagar, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, vai indo devagar, até que chega o momento que você dá a notícia mesmo. É mais ou menos isso que Moisés e Arão foram fazendo com o faraó. Eles chegaram ali e primeiramente começaram assim, olha, Deus falou para deixar o povo ir celebrar uma festa no deserto. Eles não estavam mentindo, tá? Eles estavam contando a primeira coisa que Deus pediu. O faraó respondeu: mas quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor, não conheço esse Senhor, e não deixarei Israel sair. Então, queridos, às vezes Deus tem a promessa, Deus tem a palavra, e a primeira ação que a gente faz para caminhar em direção à promessa, às vezes não dá certo, às vezes tem resistência, e muitos desistem aí. Né? Tem um pastor amigo meu, que foi amigo meu, pessoa muito querida minha. Não vou citar o nome para não expor ele aqui, né? Se fosse em particular, assim, conversando, eu diria o nome, contaria a história e cantaria a pessoa, mas aqui eu não vou expor a pessoa. Mas tem um pastor amigo meu, para você entender isso, né, o que aconteceu aqui. Tem um pastor amigo meu que a gente... Verdade, César, né? Verdade, César. Vi aí foto sua com o profeta Rudimar, pastora Nisrim, aí, né, em Itapema, nesses dias, né? Que bom esse reencontro aí de vocês, né? Você que foi aí alcançado por eles e discípulo deles aqui em Passo Fundo e agora está em Itapema, né? Que bênção. Então, queridos, contando essa história, né? Aqui eu vou contar uma história agora aqui, tá? Quando a gente foi a Israel, quando você vai lá na parte das lojas, nas lojas da parte árabe, no mercado árabe, ali tudo exige muita negociação. No lado judeu, eles dão preço, você paga, e se você quiser pichinchar, eles ficam bravos. No lado árabe, você às vezes baixa para um terço. A pessoa vai te dizer $30, você, se ficar negociando, ele vai comprar por 10, por $5. Tá? Tem toda uma negociação, né? O César está dizendo persistência é a chave da vitória. Verdade. Né? Bom dia, pastora Débora! Tudo bem? Como é que está aí? Como é que está o Mato Grosso? Muito quente aí por Sinop. Muita saudade de vocês. Quando é que vem pro sul? Não querem mais saber do sul, né? Que coisa séria. Abração pro pastor Joelineu, para toda a família aí, né?
para toda a família, para os filhos, netos, né? Para os pais. Deus abençoe todos aí, cunhados, irmão. Então, queridos, como eu estava dizendo aí, lá na parte árabe você tem que pichinchar, senão se você pagar o que eles estão dizendo, você vai pagar muito caro. E eu falei para um grupo que foi comigo, né? Falei para esse grupo, né? Disse, ó, vocês, os pastores que foram comigo, ó, tem que pichinchar lá e tal. Mas nós chegamos lá e o pastor esse olhou acho que falei Sharp aqui, né? Lá eles usam outro nome, Cachemira, né? E ele falou assim, a minha esposa vai gostar desse aqui. Eu disse, então vamos comprar para ela. Aí, na época o dólar estava bem mais barato do que hoje, né? Aí eu disse, então vamos comprar para ela. Aí vamos perguntar o preço. Daí eu tinha dito que tinha que pichinchar, né? E aí ele disse, e aí perguntei qual o preço. E aí ele falou $25, $25. Aí ele disse, 25, muito caro, não vou poder comprar. Aí eu disse, tá, mas quanto você quer pagar? Porque o que você quer pagar, nós vamos insistir aqui até ele pagar, até ele aceitar. Aí ele olhou e disse assim, no máximo uns $8. Disse, $8, então ok. Aí eu fui lá, $8. E ele pegou assim, tava no lugar alto, ele pegou com um gancho assim, aquele Sharp, guardou pra dentro assim da loja e falou... $8, eles falam brasileiro, pão duro, mão de vaca. Alguém ensinou eles a falar isso lá, no brasileiro, pão duro, mão de vaca, entrou com aquilo assim. E o pastor esse ficou com medo, assustado e saiu de perto, dizendo, vem, vamos negociar. E ele saiu de medo da reação do vendedor, assim como quem ficou brabo, tipo, me ofendeu, oferecendo $8. E saiu. E eu, volta, já conhecendo, já acostumado ali com aquela situação, volta. E ele foi embora de medo, ficou com medo, que se eu insistir o cara vai querer me bater. E aí eu, ok, fui saindo e o vendedor chamava nós de volta, brasileiro, $20, já tava baixando o preço, né? Começam a baixar o preço, né? Correu, Raquel. E assim aconteceu com Moisés e Arão, claro que não tem comparação, a compra numa lojinha lá com ir lá falar com o faraó. Não tem comparação, mas assim aconteceu. Eles chegaram com a proposta para o faraó e o faraó disse que eu quero, quem é esse Deus? Eu não deixarei Israel ir. Eles insistiram, o Deus dos hebreus, eles insistiram, foi diferente desse pastor, né, que correu. A pastora Débora está dizendo que está tudo bem agora lá, porque está na época da chuva, está fresquinho, mas o que você chama de fresquinho? Fresquinho tava, que eu fui visitar a minha avó e meu pai lá em Bom Jesus, lá tava fresquinho, 12 graus, fez, agora sábado. O que é o fresquinho que você chama? Então, queridos, continuando que aí eles insistiram, Deus dos hebreus veio ao nosso encontro, agora permite-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas e com espada. Avisou, olha, aí já foi na ameaça, né? Olha, deixa nós ir 3 dias no caminho do deserto. Daí ele começa, é que nem eu falei, né? Começa a dizer aos poucos o que vai fazer. Primeiro ele pede para fazer uma festa no deserto. O faraó diz que não, agora ele já aumenta um pouquinho. É para caminhar 3 dias no deserto para fazer uma festa, né? Para Deus. Aí o rei do Egito respondeu, Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper as suas tarefas? Voltem ao trabalho. E acrescentou, essa gente já é tão numerosa e vocês ainda os fazem parar de trabalhar? No mesmo dia, Faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo. Não forneçam mais palha ao povo para fazerem tijolos, como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar palha, mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos, não reduzam a cota. São preguiçosos, por isso estão clamando, iremos oferecer sacrifício ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho dessa gente para que cumpram suas tarefas e não deem atenção a mentiras. Uia! Às vezes a coisa piora antes de melhorar, né? Às vezes a coisa piora antes de melhorar. Às vezes a gente recebe, você já teve essa situação? Recebeu uma promessa de Deus e aí diz, agora vai, e aí piorou? Já aconteceu isso com você? Agora vai, aí piorou.
Às vezes acontece isso. Gente. Mas Deus está trabalhando no processo. Deus está trabalhando com o povo, Deus está trabalhando com Moisés e Arão, e Deus está trabalhando com a corte de Faraó. Deus está trabalhando. Às vezes a gente olha para a nação e diz assim, meu Deus, a gente ora tanto e parece que piorou. Meu Deus, você imagina os presos políticos que estão ainda, né? Tem ainda gente que é condenada a 17 anos, fomos lá orar, oramos, fizemos, tal, parece que piorou. Às vezes a coisa piora antes de melhorar. E o problema como o povo é volúvel, queridos. A gente tem que aprender a não ser volúvel. Volúvel é aquela pessoa assim, uma hora tá líquido, uma hora tá vapor, uma hora tá sólido, muda muito rápido. A gente tem que aprender a não ser volúvel. Como é que eu falo? Às vezes a gente recebe uma notícia, recebe uma coisa e já sai se precipitando. Já sai analisando errado. A gente vê uma notícia na internet e já sai falando que é aquilo, que não é aquilo. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana, pelo menos umas 4 vezes eu disse para ela, isso é mentira, isso é fake news. Ah, porque agora o governo... Não, isso é mentira. Ah, porque agora o fulano... Não, isso é mentira, isso é fake news. Vamos pesquisar aqui, ver se é isso mesmo. Isso não é. Né? Então as pessoas hoje, né, são volúveis. Uma hora, e o político é um santo, é um perfeito. Outra hora ouve uma notícia, não entende direito. Uma hora o pastor não é jamais nem pastor, é um querubim ungido já. Outra hora, né, porque o pastor fez isso, porque eu vou, porque eu fico. Aí, né, vem uma notícia e a pessoa se precipita. Nós precisamos ter esse entendimento de não sermos pessoas volúveis, de mantermos a nossa posição passo a passo. Porque aí os feitores e os capatazes foram dizer ao povo, assim diz o faraó, já não lhes darei palha, saiam e recolham onde puderem achá-la, pois o trabalho de vocês em nada será reduzido. O povo então espalhou-se por todo o Egito a fim de ajuntar o restolho em lugar da palha. Enquanto isso, os feitores pressionavam dizendo, completem a mesma tarefa diária que lhes foi exigida quando tinham palha. Os capatazes israelitas, indicados pelos feitores do povo, eram espancados e interrogados. Por que não completaram ontem e hoje a mesma cota de tijolos dos dias anteriores? Então os capatazes israelitas foram apelar para o faraó. Por que tratas os teus servos dessa maneira? Nós, teus servos, não recebemos palha e contudo nos dizem, façam tijolos. Os seus servos têm sido espancados, mas a culpa é do teu próprio povo. Né? A culpa, quer dizer que a culpa é tua, né? É tu que está pecando contra o teu próprio povo, né? E aí ele diz, respondeu o faraó, preguiçosos é o que vocês são, preguiçosos. Por isso andam dizendo, iremos oferecer sacrifícios ao Senhor. Agora voltem ao trabalho, vocês não receberão palha e continuem a produzir a cota integral dos tijolos. Os capatazes israelitas se viram em dificuldade quando lhes disseram que não poderiam reduzir a quantidade de tijolos exigida a cada dia. Ao saírem da presença de Faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam à espera deles. Eles disseram, o Senhor os examine e os julgue, vocês atraíram ódio, o ódio de Faraó, né? Transformaram, né? Atraíram ódio de Faraó e dos seus conselheiros sobre nós. E lhes puseram nas mãos uma espada para que nos matem. Matem o povo, afinal, porque... eles puseram a espada que nos matem. Aqui queridos, o que acontece aqui, né? Havia, é que nem tinha na época da escravatura, que tinha os escravos e tinha o capitão do mato, que era um escravo que ele acabava se tornando da confiança do dono da fazenda, né? E ele ajudava o dono da fazenda a fazer os escravos trabalharem. Então ele tinha determinadas regalias, mas ele continuava sendo escravo. Ele tinha uma vida melhor que os outros escravos, ele não precisava pegar no pesado, mas ele continuava sendo escravo. Ele era, ao mesmo tempo, ele tinha uma confiança do patrão, mas
não era tanta confiança assim, continuava sendo escravo. E ao mesmo tempo ele era odiado pelos outros escravos porque ele tinha a autoridade sobre eles. Aqui os capatazes, que aqui está falando dos israelitas, eram também a mesma coisa. Eram homens israelitas responsáveis por fazer os outros israelitas trabalharem e entregarem a cada dia a quantidade de tijolos que era ordenada. Então eram israelitas trabalhando para o faraó, para ajudar o faraó para fazer os escravos israelitas trabalharem corretamente. Você está entendendo? E eles agora estavam sendo cobrados e espancados, aí que tá, né? Porque ao mesmo tempo tem uma certa regalia, mas tem uma responsabilidade. Agora, então, eles vão reclamar para Faraó que eles estavam sendo obrigados a trabalhar da mesma forma, entregar a mesma quantidade de tijolos, mas que não havia condições de trabalho. E Faraó diz, olha, vocês estão com tempo sobrando, vocês querem adorar a Deus no deserto, então continuem trabalhando. E aí eles vão cobrar Arão e Moisés, dizendo assim, veja bem, olha o que vocês estão fazendo, vocês botaram o Faraó contra nós. Queridos, ser líder é um desafio, né? Ser líder é um desafio. Ser líder na obra de Deus é um desafio. Porque Moisés tinha que obedecer a Deus. E ele estava obedecendo a Deus. Mas parece que obedecer a Deus estava dando errado. Muitas vezes parece que obedecer está dando errado. Tem um texto lá de Abacuque, e tem Lamentações de Jeremias, em que tem textos que eles estão falando para Deus e lamentando para Deus, como se dizer assim, está dando errado te servir, os que não estão te servindo estão se dando melhor. As próprias histórias de Jó parece de um determinado momento em que está dando tudo errado servir a Deus. Isso muitas vezes pode acontecer, queridos, na vida da gente, e acontece, mas não pare no meio do processo. Siga firme, a colheita vem depois, não é? Tem o plantio, vai ter as estações, a chuva, até chegar a colheita. O desenvolvimento da semente, do fruto, até chegar a colheita. Não aborte a colheita desistindo no meio do processo. Se Moisés desistisse aqui, ele ia desistir na hora errada, ele ia desistir no meio do processo, ele ia abortar a colheita. Mas não era tempo de desistência, era tempo de obedecer à voz de Deus. E no versículo 22, Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou, Senhor, por que me maltrataste esse povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado esse povo e tu de modo algum libertaste o teu povo. Moisés sentiu a pressão, né? Sentiu a pressão do povo, sentiu o sentimento de culpa, tipo assim, olha, o povo está me culpando, e essa culpa que o povo lançou sobre ele abraçou a culpa. Tem coisas que lançam sobre a gente que a gente não tem que abraçar, não. Mas ele foi lançar esse peso que o povo colocou sobre ele, sobre Deus. Olha, Senhor, então eu tô na obediência ao Senhor. Como é que o Senhor está fazendo isso comigo? E aí, para acabar a leitura de hoje, porque vai acabar assim, nós vamos continuar na semana que vem. Então o Senhor disse a Moisés, agora você verá o que farei ao Faraó por minha mão poderosa. Ele os deixará ir. Por minha mão poderosa, ele os expulsará do seu país. Uau! Deus consola Moisés dizendo assim, Moisés, só começou, Moisés. Fica tranquilo, Moisés, está tudo no controle. Essa situação inverteu, parece que está ruim, parece que piorou. Estava ruim, agora parece que piorou. Mas Deus está dizendo para ele, Moisés, agora é que vai começar. Pastora Débora, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Já está vencido esse mundo. Então, a gente tem aflições. Os processos na vida da gente são processos desafiadores. Às vezes a gente não sai do lugar, não obedece o que Deus está mandando fazer, porque a gente sabe que o caminho vai ser desafiador. Pastora Débora, sabe que vocês
quando vocês estavam aqui ainda, uma vez lá na casa de vocês, eu conversei com vocês numa janta lá e falei de alguns planos que eu tinha, de mudanças, falei de alguns planos que eu tinha. Naquele momento eu já tinha convicção da mudança que Deus mandou fazer. Mas era mais cômodo não fazer a mudança. Era mais cômodo não fazer a mudança. E eu não fiz naquele momento. Resultado que agora Deus está movendo para que essas mudanças sejam feitas. Porque era mais cômodo não fazer, Deus às vezes tem que remover as comodidades para que a gente se obrigue a agir. É como como é que fala? A águia, né? Como a águia. A águia, ela faz o seu ninho, e aí quando a águiazinha lá, filhotinho, tá na hora de começar a voar, ela começa a desmanchar o ninho. E aí tira todas aquelas pelugens, por baixo é espinhento, e vai indo, e aí o passarinho, a águiazinha se obriga a sair do ninho, e se ela não voar, a águia pega e joga ela pro alto, assim, no penhasco, para ela se obrigar a voar. E quando ela vai cair, se ela não consegue mesmo cair, a águia vem, pega ela, leva de novo, joga de novo, até que ela aprenda a voar. E às vezes Deus precisa fazer assim conosco, porque para Moisés era mais cômodo ficar lá com o sogro dele, Jetro, cuidando das ovelhinhas do sogro, com a família dele, mas aí Deus vem e diz, olha, eu tenho um plano para você, e você vai ter que ir para o Egito, e você vai ter que libertar o povo. E aí era mais cômodo ficar lá, porque ele sabia das lutas que ele teria. Como é que eu vou falar pro povo? E tanto que ele fica dando desculpas para Deus. Ele fica dando as desculpas para Deus para ele não precisar ir. Ah, você lembra, né, pastora Débora? Shalom, Carla, tudo bem? Como é que está a minha terra natal aí, Caxias do Sul? Abraço para você, pro Marlon. Né? Então, queridos, o processo, às vezes, ele é doloroso. O processo, às vezes, ele é complexo. A gente caminhar no processo e a gente quer ficar no comodismo onde a gente está. E é difícil a gente ir e assumir o novo de Deus para a vida da gente. Mas Deus está falando com a gente, Deus está nos chamando a andar nessa novidade, nesse novo, nessa ação. E a gente sabe que por nos movermos vai ter problema. E Moisés sabia, eu vou lá, eu vou ter que convencer o povo, aí vou falar com o faraó, aí Deus já falou que vai endurecer o coração de faraó, o faraó não vai aceitar, aí, né, Deus talvez não falou que o faraó ia dificultar mais a vida do povo, mas ele podia imaginar, aí ele volta, aí o povo cobra dele, aí agora tá dando tudo errado, e Deus fala assim, calma, tá só no início do processo, vai dar tudo certo. Faraó não só vai permitir vocês irem, mas agora não vai ser só permitir adorar no deserto, ele vai expulsar vocês, vai fazer assim, vão embora daqui e não me apareçam mais aqui. Isso é o que foi acontecer realmente lá na frente, depois das 10 pragas, mas aqui não aconteceu nenhuma das pragas ainda. Na semana que vem, nós vamos estudar sobre as 10 pragas. Vamos começar a estudar sobre as pragas na semana que vem. Então, estamos nessa caminhada aí, né, de aprender a palavra de Deus. E amanhã é outro texto, que amanhã o nosso contexto de amanhã já vai ser estudar dentro dos textos, não tem que olhar o texto aqui, nem sei qual é o texto de amanhã, né? Mas amanhã não é dentro do Gênesis, né? Deixa eu ver aqui que a pastora Débora. Tem algumas pessoas que são faraó na nossa vida. Sim, tem algumas pessoas que são faraó na nossa vida, né? Faz parte. Deus usa até o faraó para cumprir o propósito dele na vida da gente. Deus usa as pessoas que elas agem. Depois Deus vai, né? O que era do faraó ele recebeu. O que era do faraó ele recebeu, mas Deus usou o faraó para cumprir o propósito na vida de Moisés e do povo de Israel, né? Então, o que é daquela pessoa que fez alguma coisa contra a gente, ela vai receber, né? Porque Deus é o justo juiz, mas a ação de Deus na nossa vida usa inclusive as coisas, né? Lá José foi os irmãos dele que Deus usou. De forma errada da atitude deles, mas a coisa errada que eles fizeram, Deus usou. A gente estudou José
na semana, até as outras semanas, aí 2, 3 semanas para trás. Agora estamos estudando Moisés. Deus usou o faraó, apesar de tudo isso. E Deus está dizendo para você hoje, o processo está difícil, fica firme, vai adiante, segue na promessa, segue cumprindo, obedecendo os princípios bíblicos, não quebra as alianças, não quebra aquilo que Deus colocou na tua vida, segue firme, confiando em Deus, fazendo a tua parte, porque ainda que o processo seja doloroso, o que Deus fará na tua vida vai compensar todo esse processo doloroso que você está passando hoje. O que Deus fará na tua vida vai fazer você olhar e dizer assim, valeu a pena tudo que eu passei. Quando José estava lá, governador do Egito, ele olha para trás, ele vê o que ele passou e ele diz, valeu a pena. Quando o mar se abriu e o povo passou, Moisés olhou para trás, valeu a pena. Quando Josué entrou com o povo lá na terra prometida, valeu a pena. Então, quando entrar no novo nível do processo, você vai olhar, vai dizer, o processo foi doloroso, mas valeu a pena, porque Deus está comigo. O propósito vale a pena. Amém, né, pastora Débora? O propósito vale a pena. Às vezes a gente, na caminhada, vai ter que fazer, e eu não estou falando aqui em ser cabeça dura, eu não estou falando aqui em ser teimoso, né? Porque a gente tem a diferença entre o teimoso e o persistente, tá? O teimoso é assim, uma coisa dá errado, ele vai e faz de novo, dá errado de novo. Aí ele vai e faz de novo, e dá errado de novo, e vai continuar dando errado, porque ele está fazendo a mesma coisa e continua dando errado. O teimoso, ele quer fazer a mesma coisa e quer ter um resultado diferente. O teimoso, ele planta milho e quer colher soja. Ele planta soja e quer comer milho. Ele teme, não, eu vou plantar aqui e vai ter que dar certo. O teimoso é assim, tá? Agora, o persistente é, tentei de um jeito, não deu certo, mas não vou desistir, eu vou tentar de outro jeito. Não deu certo. Olha, eu tentei de outro jeito e agora quase deu certo, deu melhor que antes. Opa, então tá mais parecido. Então, é como o Benjamin Franklin, né? Quem foi que descobriu não sei o nome agora, perdi os nomes agora, não lembro o nome, que descobriu a energia elétrica, né? Que conseguiu acender a lâmpada, né? Ele foi trocando, testando de tudo. Ele testou... foi absurdo a quantidade de elementos que ele tentou até tentar o fio de cobre e conseguir fazer com que houvesse a energia elétrica circulando no elemento, na densidade, tudo correto para conseguir acender uma lâmpada. E ele descobriu, né, o descobridor da eletricidade, né, tantos benefícios que nós temos hoje, porque alguém ficou tentando até descobrir, mas ele não ficou tentando a mesma coisa. Quando ele tentava, via que não dava certo, ele tentava outra coisa, até que deu certo, até que foi, até que ele achou o caminho, até que ele achou o elemento e conseguiu. Então, quando eu estou falando aqui de ser persistente, eu não estou falando de ser teimoso. Fazer a coisa errada sempre e querer que dê certo. Não vai dar, né? Thomas Edison. Isso, eu tava errando feio o nome, né? Sei lá por que eu falei Benjamin Franklin, foi um dos fundadores dos Estados Unidos, lá, presidente dos Estados Unidos, sei lá. É bem fora, né? Isso que você é professor de matemática, né? Imagina se fosse de história, daí... Então, queridos, ao chegar ao final dessa live, hoje eu diria que é uma live... algumas lives vão ser muito fortes, muito proféticas. Ontem mesmo foi... Outras lives vão ser porque a gente está seguindo a leitura e eu não tenho nada preparado, eu tenho aqui uma anotação básica do que fala o texto para eu não me perder aqui no que eu estou falando, mas na verdade eu começo sem saber o que eu vou falar e cada dia Deus vai nos levando para algo novo e esse é um texto truncado. Esse aqui hoje foi aquele texto que eu olhei assim, meu Deus, onde é que vai dar isso aqui? Onde é que vamos chegar? Porque começa com... Um anjo tentando matar o filho do Moisés, que a mulher circuncida, daqui a pouco o varão falar com o povo e acaba com Deus dizendo assim, calma, tá ruim agora, mas eu estou trabalhando e no final vai dar certo, vai dar mais certo do que você imagina. É isso que Deus acaba falando aqui para Moisés. Então o Senhor disse a Moisés, agora você verá o que farei a Faraó por minha mão poderosa. Ele o deixará ir e por minha mão poderosa ele os expulsará do país. Uau! Calma que agora
estou agindo e Deus está falando isso para você. E nós vamos orar agora, por isso eu convido você a nós orarmos, encerrarmos essa live em oração, e você que ficou comigo aqui até esse momento, depois compartilha a live, ela vai ficar salva no Facebook, permanente. No Instagram agora eu vou deixar ela até amanhã, então dá para compartilhar, quem assistir de hoje para amanhã eu arquivo ela e entra a de amanhã. Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos abençoe? Vamos colocar na presença de Deus? Pai, no nome de Jesus, eu me coloco nas tuas mãos e na tua presença, Pai. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor abençoe e que o Senhor conduza, Pai amado, as nossas vidas, que o Senhor nos dirija e que o Senhor nos guie. Que o Senhor nos abençoe, ó Pai, de uma forma poderosa, Pai, para que nós venhamos ficar firmes diante, ó Deus, das lutas que passamos. Venhamos ficar firmes, ó Pai, diante das batalhas que passamos, que parece que o propósito não está acontecendo. Nos ajuda, Pai, a não sermos teimosos, mas a sermos perseverantes e encontrarmos em Ti o caminho correto e nos permitir que o Senhor nos ensine, nos permitir ouvir a Sua voz e caminhar naquilo que é para nós, para a glória do Teu nome, Senhor. Abençoa o dia dos teus filhos, abençoa, Pai amado, renovando, ó Pai, e que aquele que entrou nessa live hoje acordou, talvez meio pensando, meu Deus, não tá fácil a luta, mas que saia dessa live entendendo, ó Deus amado, que o Senhor está trabalhando e que mesmo nos nãos que nós recebemos, Deus, o Senhor está na frente, mesmo quando alguém endurece o coração, o Senhor está na frente e tudo é para a tua glória, no nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe, querido. Agora quero falar uma palavra para você. Deus endureceu o coração de Faraó, porque Faraó já era uma pessoa que era contra Deus. Deus endureceu o coração dele, diferente no sentido de que ele já era a pessoa longe de Deus. Então o que eu quero dizer para você nessa manhã, encerrando essa live, não seja a pessoa da qual Deus endurece o coração. Não seja. Seja quebrantado diante de Deus. Busque fazer a vontade de Deus para que você não seja a pessoa que Deus endurece o coração. Porque a pessoa que Deus endurece o coração, que foi o caso de Faraó, é a pessoa que Deus está preparando-a para a destruição. Quer dizer, ela foi até um momento fazendo tudo errado, até o momento que Deus diz assim, tá, chega, agora vou endurecer o coração para que você faça as coisas erradas mesmo, para que complete aí o cálice da maldade e eu venho agir contra você. Então não seja essa pessoa. Seja a pessoa que se quebranta diante de Deus, que se humilha perante Ele, que busca Ele, que diz, Senhor, preciso de Ti, estou aqui, me molda, me muda, para a glória do nome do Senhor. Amém? Amém, amém, queridos, amém. A pastora Débora está dizendo aqui, palavra tremenda, glória a Deus. A Ana está dizendo que as lutas de hoje sejam para as bênçãos de amanhã. Amém, em nome de Jesus. E serão, né, Ana? Está aí a palavra, né, de Deus falando para Moisés. Amém, César, amém, Raquel, Cris, glória a Deus. Amém, pastora Débora. Deus abençoe vocês. Deus abençoe tremendamente no nome de Jesus. E olha, eu estou com um projeto, falando aqui para os discípulos da Igreja Lugar de Vida e outros que queiram. Eu estou com um projeto em que todos os nossos conteúdos do Manual do Discípulo, do Manual do Consolidador, do Manual do Manual do Discípulo, Manual do Consolidador, Manual do Líder de Célula estão sendo colocados, já estou colocando dentro de uma plataforma de curso onde eu vou poder saber quem assistiu, quem não assistiu e tal. Antes eu estava deixando tudo no YouTube, mas aí eu não tinha o controle. Vai estar numa plataforma, vai ter uma pequena taxa de R$10 por mês, tá? É R$10 por mês, é só para manutenção disso. E também, quem estiver na plataforma terá lives mensais comigo, em que eu vou, né, lá no Meet ou no Zoom, ter uma live, vai entrar num grupo, um grupo fechado, que só eu vou falar naquele grupo, então você vai estar no grupo, você vai estar na plataforma e vai ter uma live por mês em que eu vou falar. E lá também terá promoções. Por exemplo, eu vou lançar um livro agora, o Líder Apostólico, a liderança apostólica, que vai ter um preço para quem está lá dentro do grupo, vai ter outro preço para quem não está no grupo. Então, quem quiser entrar, né, manda aqui, manda um WhatsApp ou manda num direct aí para mim de mensagem pedindo o link da plataforma. Eu mando o link para você, tá? Porque eu ainda estou só iniciando essa divulgação e eu mando o link para você. Já tem conteúdo lá,
já tem conteúdo lá. Ele é voltado para os discípulos da Lugar de Vida, todas, tá? Carazinho, Palhoça, Passo Fundo, é voltada para os discípulos da Lugar de Vida. Se alguém que não é discípulo da Lugar de Vida quiser entrar, pode entrar, mas lembrando sempre que o nosso objetivo aqui não é ensinar algo diferente do que os pastores de vocês ensinam, tá? Entra, só me chamar e pedir, eu quero o link, vai se chamar Lugar de Vida Academy, eu quero o link, e só me mandar, eu quero o link, eu quero entrar, que eu mando para você, tá bom? Deus abençoe, beijão no seu coração, tchau, tchau!